Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sou o professor GB, professor de Geografia. Estou aqui hoje para nós fazermos uma revisão para o concurso da SpaceX. Então a gente vai matar algumas questões, relembrando alguns temas que são relevantes para o concurso, tá? Essas questões nós vamos comentar o gabarito e entender por que as outras alternativas não estão corretas. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Questão número 1. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver sob algum prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê de vez em quando uma tenda com a sigla Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. O cenário descrito aponta uma crise humanitária que é explicada pelo processo D. Então vamos lá. A letra A fala o seguinte: migração massiva de pessoas atingidas por uma catástrofe natural. Então a gente está falando dos refugiados sírios que estão ali em Beirute, no Líbano, e aí ele pergunta, ele fala, né, que estamos vivenciando uma crise humanitária e se dá por isso. Então, essa crise humanitária, esses refugiados sírios, eles estão ali, né, eles fizeram uma migração massiva, né, por conta de um desastre natural, de uma catástrofe natural que aconteceu ali na Síria. A afirmação está incorreta, porque os refugiados sírios, eles não estão ali por conta de uma catástrofe natural. Todo mundo sabe, né, que a questão da Síria é uma questão mais social e política, certo? Não uma catástrofe natural, não um terremoto, um maremoto, enfim, seja o que for. Show de bola? B. Hibridização cultural de grupos característicos por homogeneidade social. Então, a gente está falando nessa alternativa aqui que nós temos ali uma igualdade social, digamos assim, tanto da questão ética, quanto da questão social, quanto da questão econômica ali dessa população. O que não é uma verdade, tá? Então não existe essa homogeneidade social e seria, sim, uma heterogeneidade social. Show de bola? Seguindo, desmobilização voluntária de militares cooptados por seitas extremistas. Seria captados, não é isso? Por seitas extremistas. Também é uma inverdade, galera. Não houve desmobilização voluntária. O conceito de refugiado é quando você sai de uma região, certo? Você emigra dessa região, entra em uma região por conta de risco de vida. Não é uma ação voluntária. Alguma coisa está colocando em risco o meu bem-estar e por conta disso eu tenho que sair dali e ir para um outro local. Beleza? Então, no caso da Síria, seria um conflito civil, né, político, econômico ali daquela região, né, que a gente já conhece, mas pode ser, por exemplo, no caso do Haiti, um terremoto, né, por causa do Japão, um maremoto, enfim, se colocou minha vida em risco, eu vou classificá-la como um refugiado. Então não é uma desmobilização voluntária. Se fosse uma migração, né, um deslocamento populacional voluntário, aí eu chamaria de imigração, né, que é o deslocamento populacional, mas não de refugiados, beleza? Seguindo, de peregrinações religiosas de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. Gente, não é, a galera não está saindo da Síria porque os líderes religiosos estão falando para eles fazerem isso em devoção a alguma coisa religiosa. Não é isso que está acontecendo, né? Seria aquela guerra civil que está presente naquele território. E o gabarito, que seria a letra E, desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Aí a gente entra no conceito de território. O que é o conceito de território? Território é um espaço geográfico onde tem determinação, né, de poder ali, onde você tem alguém que exerce poder em cima daquela região. Então você tem, por exemplo, a sua casa, que é seu território, onde você exerce, ou seu pai, ou sua mãe, seu responsável, exerce poder sobre aquela casa, beleza? A partir do momento
em que alguém toma o poder de um território que lhe pertence, a gente está falando aí, né, dessa questão de desterritorialização, que não é legal, seria, e é o que eles vêm sofrendo naquela região ali, beleza? Quando algum outro indivíduo, que teoricamente não era o detentor do poder, toma o poder daquela região ali, beleza? É o caso aí que nós temos nas grandes cidades aí, que pertence ao Estado, e quem toma o poder às vezes são organizações criminosas, certo? Por exemplo, na minha casa, a casa tá lá, quem manda é minha esposa. Então, assim, quando alguém toma o poder de alguma coisa que lhe pertence, digamos assim. Tá bom, galera? Espero que tenha ficado claro. Então, esse é o gabarito. No caso, eles estão perdendo o domínio do seu território, da sua casa, daquele estado ali, por organizações, seja ela extremista, como é o caso ali da Síria, ou questões governamentais, né? O governo está tomando aquele poder da sua propriedade privada por conta de uma guerra civil ali presente. Então, espero que tenha ficado esclarecido o gabarito da 1, letra eco, tá? Então, vamos colocar aqui, 1, eco. Show? Vamos partir para 2. Questão 2, a gente vai estar falando aí sobre a questão hídrica também, né? A questão de chuva, né? Do ciclo da água, para a gente compreender. Nós temos um gráfico que está mostrando aí precipitação e tempo. E nesse gráfico nós temos duas curvas, onde uma mostra uma área urbanizada e uma área não urbanizada. E aí a gente consegue perceber que na área urbanizada nós temos um índice de precipitação muito alto, certo? A vazão é muito alta e nós vamos ter aí um escoamento. Enquanto na área não urbanizada, você vai ter uma precipitação também alta, mas você vai ter aí uma vazão dessa água mais distribuída, não tão concentrada quanto na primeira, tá? E aí ele pergunta o seguinte: a dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove vamos lá, letra A, redução do volume de rio. O processo de urbanização, mostrando nesse gráfico ali, que está falando da vazão da água, da chuva em áreas urbanas, não tem a ver com o volume de rios. E mesmo que tivesse, né? Mesmo que tivesse, eu não teria uma redução, porque pelo que o gráfico está mostrando, eu tenho uma vazão maior de água, entende? Então não seria esse o processo. Beleza? Letra B, expansão do lençol freático. De novo, o lençol freático, né, aquelas águas subterrâneas, ela precisaria, né, de um processo de infiltração que não é retratado aqui no gráfico. No gráfico eu estou mostrando um processo de vazão de água do rio que provavelmente ali ele está escoando por ser uma área urbanizada. C, diminuição dos índices de chuva. Não é isso que o gráfico mostra, né, gente? A gente está mostrando ali uma precipitação bem elevada para um padrão de chuva, tá? De retração dos níveis de reservatórios. Poderia ser, claro, quando você tem uma água escoando, né? Aqui, que nem está mostrando, a vazão da água ela está sendo maior nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. Isso remete que haja um escoamento superficial por conta da impermeabilidade do solo da região urbana. Então essa água que ela deveria infiltrar no solo, ela vai escoar. Então se você escoa realmente e não infiltra, digamos assim, você realmente pode diminuir os reservatórios de água. Só que por que não seria essa alternativa então, GB? Porque o gráfico não está mostrando nada falando sobre infiltração, sobre nível de reservatórios. O gráfico não está mostrando e a gente tem que observar esse gráfico para responder a pergunta. Então eu tenho o gráfico que está mostrando que a vazão da água da chuva na área urbana é muito maior do que da área não urbana, não vou dizer nem rural, mas da área não urbana. Isso vai acontecer pelo gabarito, que também é eco, tá? Que seria a ampliação do escoamento superficial. Quando a gente está falando sobre ciclo hidrológico, beleza? A gente tem todos aqueles processos, né? De evapotranspiração, evaporação, condensação, precipitação da chuva, né? Quando a nuvem está muito cheia, está com muita condensação. E quando essa chuva ela cai no solo, ela gera infiltração, ou deveria gerar. Então você vai ter uma quantidade 90% ou um pouco mais de água que deveria infiltrar no solo e o restante de escoamento. Só que quando você faz esse processo nos centros urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo, você vai ver que a área concretada, a área com asfalto vai dificultar quase em 100%
o processo de infiltração. E aí, consequentemente, o processo de escoamento, que deveria ser um processo pequeno de forma natural, vai se tornar um processo muito grande. E aí você vai ter vários problemas urbanos, como alagamentos, enchentes, né? Porque as manilhas de esgoto não vão dar vazão desse volume de água. E aí é complicado porque a gente culpa sempre, né, prefeito, governador. Claro que todos esses governantes, eles são responsáveis por algum erro dentro desse seu processo. Mas, assim, infelizmente, o processo de desenvolvimento da rede asfáltica, do centro urbano, ele é contrário ao processo natural do ciclo da água. Então, é de natureza que isso dê problema, tá? Aí agora, claro, cabe ao governador, seja lá quem for, fazer melhorias para essas manilhas de esgoto comportar mais água. Realmente, isso não tem o que falar. Mas, de forma geral, é igual casas na encosta, é propício, naturalmente falando, a dar errado, tá? Então, isso seria um ponto que deveríamos repensar. Então, GB, qual é a melhor opção? Claro que ainda dificulta, mas a rua com paralelepípedo, geograficamente falando, naturalmente falando, ela seria melhor para o processo de infiltração. É muito ruim andar em rua de paralelepípedo? Sim, a gente sabe que treme tudo, não é legal. Mas, ainda assim, dentro de um processo natural e geográfico, seria a melhor solução, já para que a gente não vai ficar com aquela rua de barro, de terra, né, na grande cidade. Show de bola? Então, número 2, gabarito eco. Vamos lá, galera. Preste atenção nessa número 3 aí, que a gente está falando de questões climáticas. Então, observa aí, texto 1. Há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser um recurso escasso no nosso planeta. Desde o começo de 2014, o sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca, tá? Texto 2. Dinâmicas atmosféricas no Brasil. Elementos relevantes ao transporte de umidade na América do Sul, a leste dos Andes, pelos jatos de baixo nível, frentes frias e transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da zona de convergência do Atlântico Sul para um verão normal e para um verão seco de 2014. Representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica, tá? Aí você tem aí o mapa, né? Verão normal, verão de 2014, que é quando nós tivemos o registro de seca aí na região sudeste. De acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014 no sudeste teve como causa natural o quê? Causa natural o quê? Então vamos lá. Letra A. Constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas. Não faz sentido, né, galera? Então vamos lá, olhando o mapa, a gente está vendo que em 2014 você teve a seca, correto? E aí a alternativa A está falando que teve uma frente quente que gerou chuva convectiva. Mas se eu tivesse gerado chuva convectiva, eu não teria seca. Concordam comigo? Não faz sentido, né? Então foi um período em que você não teve chuva. Então a letra A, ela não poderia estar falando isso. Outra coisa, relembrando aqui, o que é chuva convectiva? Chuva convectiva é aquela chuva formada pelo acúmulo de umidade no local. Normalmente ela vai ficar em regiões mais quentes. Então, você tem uma região muito quente, né? E aí você vai ter a evaporação de água nessa região. Essa água, dependendo da quantidade de calor que você tem ali, ela vai evaporar de forma mais rápida, condensando de forma muito rápida a água nessa nuvem, né? E aí essa nuvem ela não vai aguentar o peso e vai chover, aquela famosa chuva de verão ou chuva torrencial, né? Que se classifica como chuva convectiva, tá bom, galera? Então, não pode ser letra A. Letra B, formação de anticiclone impedindo a entrada da umidade numa zona de alta pressão, no caso, né, gente? Então, pensa comigo, eu tenho ali, olha no verão de 2014 ali, do lado direito, você tem ali um movimento anticiclônico, ou seja, eu estou no sentido anti-horário. E por conta disso, esse movimento anticiclônico, ele empurra as massas com umidade que estariam entrando no território, né? Que estariam vindo do Atlântico, entrando no território, ele vai
empurrar essas massas, ele vai girar e vai empurrar essas massas para longe do continente, fazendo com que essa umidade advinda do Oceano Atlântico não chegue no continente, tá? E que aí impede essa umidade de entrar. E aí você vai ter uma zona ali de alta pressão, né? Que seriam os ventos mais gelados, digamos assim, os ventos mais secos, digamos assim, que empurrariam essa maritimidade que vinha ali do Oceano Atlântico. Então, acredito que o gabarito seja a letra B de bola. Então vamos seguir para ver as outras. A letra C, presença de nebulosidade na região da cordilheira. Cara, se houve nebulosidade na Cordilheira dos Andes, não tem relação com a presença da seca no sudeste do Brasil. Não tem, tá? Então, pode ter acontecido, eu fico pensando, né? Se aconteceu, não tem relação com a seca no sudeste, tá? Lugares distintos, massas de ar distintas, não tem relação. Beleza? Letra D. Avanço das massas polares para o continente. A massa polar, ela vai ganhar força no inverno, e a gente está falando do verão. Mas digamos que a massa polar tivesse adentrado no continente brasileiro, ali naquele momento do verão. Pensa comigo, eu tenho aqui na região sudeste, eu tenho um clima onde eu tenho temperaturas quentes. Se eu estou falando de uma massa polar, ela tem temperaturas frias. O choque da massa polar fria com a massa de ar quente aqui da região sudeste, que seria o tropical atlântico, geraria o que a gente chama de chuva frontal. Chuva frontal é aquela famosa frente fria, né? Você teria o choque de uma massa quente, uma fria, que dá aquelas tempestades, aquela frente fria, uma carga positiva, outra carga negativa, gera trovão, relâmpagos e tudo mais. O que não condiz com o que todo o enunciado do texto está falando. Está falando que ocorreu a seca. Então, uma massa de ar fria, né, polar, geraria chuva e não geraria seca, beleza? Então não pode ser a letra D. E a letra E, baixa pressão atmosférica no litoral. E não é, a gente está vendo no mapa, principalmente do lado direito, que nós temos ali uma alta pressão atmosférica. O mapa está mostrando isso, tá? Então ventos teoricamente mais frios e mais secos. Então, seria uma zona de alta pressão e não de baixa pressão, porque normalmente a zona de baixa pressão, ela traz calor, ela traz umidade, certo? Então, não condiz com o que o mapa está nos representando também. Então, confere, número 3, gabarito, letra B, bravo. Beleza, galera? Próxima questão. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação de número de nascimentos. Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu D. Então, galera, a gente está falando ali, no enunciado da questão, sobre a redução do número de filhos de forma voluntária pela população, porque agora a concepção, né, social, econômica, é de que eu tenho que passar para os meus descendentes uma condição boa de vida. E isso vai gerar com que o número de filhos ele reduza bastante, tá? Até chegando a pessoas que não querem dar prosseguimento com a sua descendência, beleza? E aí ele pergunta qual das alternativas apresenta o fenômeno que resultou para esse processo europeu. Então vamos lá. Letra A, a estabilização da pirâmide etária. O que não pode ser, porque se eu tiver ali a limitação do número de nascimentos, né, a redução, eu não tenho uma estabilização, eu estou reduzindo. Então a estabilização, ela deveria continuar continuamente o mesmo número, o que não acontece na questão mencionada ali. Você tem a redução do número, então não é estabilização, não pode ser alfa. B, conclusão da transição demográfica. Quando a gente pensa no cenário de transição demográfica, primeira, segunda, terceira e quarta fase, a quarta fase representa a diminuição grande do número de filhos.
Pode ser que seja, sim, o que tem acontecido com a Europa, por conta dessa concepção. A Europa pode estar chegando ao final da transição demográfica, ou já ter chegado em alguns países, né, do final da transição demográfica, mas de forma geral, ela está saindo para a conclusão, que seria essa quarta fase. Até então, é a alternativa correta. Beleza? C. Contenção da entrada de imigrantes. O crescimento vegetativo não tem a ver com o número de imigrantes. Os migrantes, eles vão ser responsáveis ali, né? Os emigrantes e os imigrantes, eles vão fazer o saldo migratório, certo? E aí sim, crescimento vegetativo e saldo migratório gera crescimento populacional. Mas aqui a gente está falando de crescimento vegetativo, porque a gente está falando ali, né, de taxa de natalidade, taxa de mortalidade, número de filhos, isso vai resultar no crescimento vegetativo. Então, a taxa de imigração, impedindo ou permitindo migrantes, não vai influenciar nessa dinâmica demográfica que tem a ver com o crescimento vegetativo, beleza? Que seria a transição demográfica, tá? Então, não pode ser letra C. D. Elevação do crescimento vegetativo. Mas aí a gente está falando sobre a questão, né? A alternativa expressa o que a questão está falando, só que de forma errada. Se eu estou falando que eu tenho uma diminuição do número de filhos, eu não tenho o crescimento vegetativo, o aumento do crescimento vegetativo. Eu tenho a diminuição. Porque o crescimento vegetativo, ele é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Quanto menor for a minha taxa de natalidade, pior vai ser, no caso, menor vai ser meu crescimento vegetativo. Então, também não condiz, tá? Letra D não pode, delta tá errado. E eco, formação dos espaços superpovoados. Primeiro, o conceito de superpovoado dentro da geografia é quando você tem uma população, um grupo de pessoas, em um local que não tem infraestrutura básica para acolhê-lo. E quando eu falo de infraestrutura, eu não estou falando de tecnologia. Eu não tenho os recursos naturais ou os recursos sociais ou econômicos para atender aquela galera. Ah, então eu tenho uma sala com 20 cadeiras e chegou 30 alunos. Essa sala está superpovoada, porque 10 daqueles 30 alunos não vão ter subsídios suficientes para estar dentro daquela sala. Esse é o conceito, coisa que não tem a ver com o que a questão está nos cobrando. Então, eco também está errada. Sendo assim, gabarito da 4 seria a conclusão da transição demográfica, letra B, bravo. Próxima questão, então, 5. O desgaste acelerado sempre existirá se o agricultor não tiver o devido cuidado de combater as causas relacionadas a vários processos, tais como empobrecimento químico e lixiviação provocado pelo esgotamento causado pelas colheitas e pela lavagem vertical de nutrientes da água que se infiltra no solo, bem como pela retirada de elementos nutritivos como com as colheitas. Os nutrientes retirados, quando não repostos, são comumente substituídos por elementos tóxicos, como, por exemplo, o alumínio. A dinâmica ambiental exemplificada no texto gera a seguinte consequência para o solo agricultável. Então, a gente está falando sobre o solo, tá? E o seu processo de degradação. E aí a gente está falando da agricultura. Como que essa agricultura, quando não feita de forma consciente, quando não feita de forma correta, vai gerar problemas para o solo. E aí você tem várias formas e por isso que você tem várias técnicas para isso não acontecer. Isso a gente estuda lá em Geografia Agrária, né, quando a gente vê as questões de agricultura, beleza? Mas desde já a gente precisa entender que a questão está falando sobre questões químicas, tá? Empobrecimento químico. Então a gente está falando sobre intemperismo químico dessas rochas e do solo e do processo de lixiviação, que é feito pela água da chuva. Show de bola? Então, quando isso acontece, o empobrecimento químico e a lixiviação, o que gera naquele solo ali, tá? Então, a alternativa A fala elevação da acidez. Correto. Quando você
tem um processo de lixiviação. Para quem não lembra o que é processo de lixiviação, a água da chuva ela vai bater no solo. Quando esse solo ele não tem cobertura suficiente, vegetal e tudo mais, a água vai lavando e tirando os nutrientes leves e solúveis à água do solo, tá? Então pensa, sei lá, num arroz, ou então numa picanha. Você pegou a picanha, temperou a picanha, botou lá sal grosso, se quiser botar alguns outros temperos, você coloca. E aí tu vai botar na churrasqueira. Só que antes de tu botar na churrasqueira, tu passou ela debaixo d'água. Não adiantou, correto? A água tirou o tempero. O solo é a mesma coisa. Conforme o solo ele vai pegando a água de forma direta, sem proteção, sem reposição, essa água vai tirando os nutrientes, levando, né, através da infiltração vertical, né? Ela vai tirando esses nutrientes dali, jogando para o aquífero, jogando para um rio. Ela vai perdendo esse nutriente, deixando apenas materiais que não são solúveis à água, materiais que não vão embora com a água também, certo? A exemplo de minerais metálicos, minerais pesados, como o alumínio, o ferro. E quando você faz isso, você tem o processo que se chama de laterização, que é quando o solo que sofreu lixiviação se concentra muitos materiais pesados, não solúveis à água, que faz com que o pH do solo diminua, aumentando a acidez desse solo, certo? E aí sim, quando você tem um processo químico, né, e a lixiviação, você tem o aumento do nível de acidez no solo. Então, letra A está correta. Letra B, ampliação da salinidade. A salinidade no solo, na maioria dos casos, principalmente no Brasil, ela acontece pelo uso errado e excessivo de fertilizantes, tá? Então não tem a ver com o processo de lixiviação. Show de bola? Formação de vossorocas. A vossoroca é um processo físico causado por um grande volume de água da chuva que cria grandes crateras e buracos no solo. É um processo físico e a questão está falando de um processo químico, como a lixiviação. Então, também não está correto. Letra D, remoção da camada superior do solo. Essa camada, no caso, ela não sai, tá? Até porque a gente está falando de uma infiltração vertical, né, de lixiviação, erosão vertical, então ela não está indo para algum lugar, ela está infiltrando, beleza? E mesmo se ela tivesse saindo, seria um processo físico, a água empurrando. É um processo físico, não é um processo químico, então não está correto. E letra E, intensificação do escoamento superficial. Processo de lixiviação, ele é infiltração, ele não é escoamento, então também não está correto a eco. Então, gabarito da número 5 seria alfa. Beleza, galera? Gabarito seria alfa. Questão número 6. O que a questão número 6 fala? Os maiores consumidores de infraestrutura logística para exportação no Brasil são os produtores a granel, dentre os quais se destacam o minério de ferro, petróleo e seus derivados, e a soja, que, por possuírem baixo valor agregado e por serem movimentados em grande volume, necessitam de uma estrutura de grande porte e baixos custos. No caso da soja, a infraestrutura deixa muito a desejar, resultando em enormes filas de navios, caminhões e trens, que por ficarem grande parte do tempo ocioso na fila, têm seu custo majorado, onerando fortemente a exportação, afetando sua margem de lucro e ameaçando nossa competitividade internacional. No contexto do início do século XXI, uma ação para solucionar os problemas logísticos da soja apresentados no texto seria: problema logístico tem a ver ali com a infraestrutura, tem a ver com organização, beleza? Com tempo de espera, não tem a ver com contratação, valor, não tem a ver com isso. É um problema, digamos assim, de organização, beleza? Então vamos lá. A. Isenção de imposto de transporte. Isenção do imposto seria maravilhoso, aumentaria o lucro, mas não aumentaria o lucro logístico. A logística ia continuar sendo muito ruim, mesmo sem um imposto, porque não tem a ver com taxação, tem a ver com organização, tá? Então, alfa, esquece. Bravo.
construção de terminais atracadouros. Seria a região ali para você encostar o navio, encostar seja o que for, para fazer o abastecimento ou a retirada daquele material. Seria uma opção muito viável para a logística, ou seja, para a organização desse processo. Bravo está correto. Charlie, diversificação dos parceiros comerciais. Isso não vai afetar em nada a fila de espera dos navios. Então, esquece a Charlie. Delta, contratação de trabalhadores portuários. Não, cara, pode ter 1000 pessoas para trabalhar ali. Se não tem espaço para o navio entrar, não adianta. Eu preciso de espaço de organização. Eu não preciso de mais gente trabalhando. Não que isso seja ruim, mas que não solucionaria o problema estipulado ali na questão, tá? E intensificação do policiamento nas rodovias. Tá, o que o policial vai fazer para alterar a dinâmica ali? Nada, né, gente? Não é a função do policial ali, né? Então, gabarito da 6, bravo, sem sombra de dúvidas, tá? Não tem nada a ver as outras alternativas. Show de bola? Próxima. 7. Cadê a caneta vermelha? Tá aqui. 7. Vamos nessa. Tem um mapa aí com os estados brasileiros e a temperatura média. Vamos ver o que ela fala. Aí a figura 2, nós temos aí a umidade das regiões do Brasil. Show, umidade relativa, tá? 28/8/2014. Show de bola. No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar na região Nordeste, que tem lá de 90% a 100% de umidade, e Sul, que tem de 90% a 100% de umidade, tá? Lembrando o que seria o fator climático. São aqueles fatores que conseguem alterar a dinâmica climática. Então, você vai ter aí latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, você vai ter vegetação, relevo, correntes marítimas, massas de ar, são fatores que conseguem alterar a dinâmica climática, tá? Serão esses. Show de bola? Então vamos ver qual que está falando ali na alternativa corretamente. Então, já estou observando que o norte e o sul são regiões distintas, são opostas, beleza? Ou melhor, não, nordeste e sul que ele está falando, ainda assim são regiões bem distantes entre si, tá? Onde eu tenho alta umidade relativa do ar, em ambas, tá? Então vamos lá, a altitude que formam barreiras naturais. Já começa por aí. Se é uma barreira natural, ela vai embarreirar a umidade. É o que acontece no Nordeste, por exemplo. A região que a umidade pega no Nordeste é a região litorânea. O interior do Nordeste, que seria o sertão nordestino, ela tem o problema da seca. E o que vai gerar esse problema é o Planalto da Borborema que está ali, que seria um paredão, uma barreira natural, beleza? Que não deixa a umidade vinda do oceano passar por essa barreira para chegar no sertão, beleza? Não consegue, a umidade ela não consegue passar do Planalto para chegar no sertão, o que faz com que a umidade fica no litoral nordestino, na zona da mata e no agreste, tem o Planalto da Borborema, e do outro lado você tem o sertão, onde não tem essa umidade. A GB lá eu não consigo quebrar esse planalto ou fazer qualquer coisa? Consegue, tecnologia a gente tem para isso, mas qual é o impacto que isso vai gerar? Eu não sei, a gente não tem como prever o que o clima vai fazer ali, né? O que a região, ou os efeitos naturais dessa modificação. Pode ser que eu fure, quebre esse planalto, chegue chuva lá no Nordeste, show de bola, como pode ser também com que isso gere a elevação do nível do mar no litoral brasileiro e tome o litoral, não sei, não tem como prever. Já que eu não consigo prever, não mexe, deixa lá, tá? Por isso que a gente ainda não teve medidas para fazer isso. Aí a gente prefere fazer uma transposição ou alguma coisa do gênero, tá? Então a altitude não é o que vai gerar a umidade na região, seria o contrário, ela poderia diminuir, tá? Então, alfa esquece. Bravo. A vegetação que afeta a incidência solar. Primeiro, a vegetação, para ela
gerar a umidade não tem a ver ali com a incidência solar, ela tem a ver ali com o nível de evapotranspiração que ela geraria. Mas a gente está falando de Nordeste e Sul, duas regiões com vegetações distintas, certo? A gente está falando do Sul, lá no clima subtropical, e no Nordeste, né, lá perto da linha do Equador, a vegetação é muito diferente da região. Então a vegetação não é o caso determinante aqui, tá? Charlie, massas de ar que provocam precipitações. Se vocês repararem, ambas regiões, tanto o Nordeste quanto o Sul, elas são influenciadas por massas de ar atlântica, ou seja, por massas de ar úmida, tá? E por isso você tem um nível maior de umidade. Então, a Charlie seria o gabarito por enquanto. Delta, correntes marítimas que atuam na troca de calor. A corrente marítima, ela não agiria da mesma forma no Nordeste, numa área mais quente, e no Sul, de uma área mais fria. Não, isso não vai acontecer, tá? Ela atuar da mesma forma em duas regiões distantes, não vai, tá? Não pode ser. E a continentalidade, que influencia na amplitude da temperatura. Também está errado, porque tanto o Nordeste quanto o Sul, a gente está falando de uma área litorânea, não estamos falando de uma área continental no meio do continente. Então, número 7 aí, o gabarito seria Charlie. Beleza, galera? Charlie. Tá bom? Então, galera, é isso. Espero que tenha ficado tudo esclarecido com vocês. Até as próximas aulas com mais questõezinhas pra gente matar e tirar dúvida aí. Vejo vocês. Até logo.